Olá, hoje eu vou estar falando sobre os exercícios da primeira lista, os exercícios envolvidos para a primeira prova. Vamos começar aqui pelo dia um, dia, dia um, né? Na verdade, vou começar com o exercício do dia 3, que inclusive foi o exercício que eu fiz, por isso que ele está em primeiro. Tubos com diâmetro interno e externo 50 centímetros. Essa peça aqui, ele pede para determinar a condição, pede para determinar a temperatura na base da flange e a taxa de perda de calor através do flange. Então, a gente tem aqui a gente iguala o Q do tubo igual o Q da flange, né? A gente vai igualar os dois. A gente tem aqui o Q do tubo e o Q da flange. As áreas para calcular, comprimento crítico, calcula todos esses dados, o epsilon. E pelo gráfico, a gente usa o gráfico, né, para encontrar a eficácia da aleta. A gente tem que ela é igual a 0,97. A gente substitui aqui todos os valores depois de isolar o TB e encontra a temperatura em B, que é igual a 148 graus Celsius. Depois de encontrada a temperatura em B, a gente pede para a taxa de perda de calor através da flange. A gente vai substituir aqui no QF. A gente já tem todos esses valores e fica aqui 18,1 watts. Agora vamos para a lista do primeiro dia, né? A gente tem esse exercício aqui que começar por esse exercício aqui que ele pede três coisas. Se a condição do calor é permanente ou transiente, ele dá esse valor. A gente tem que a condição é permanente, uma vez que a gente não tem uma variável dependente no tempo, né? A gente só tem esse aqui, mas é o tempo inicial. Então a gente não tem uma velocidade dependente no tempo. A gente tem também que ele é unidimensional, porque só depende do raio, né? E depois a gente pede para calcular o valor na superfície lateral do cilindro, o valor do fluxo de calor, né? Para fazer isso, a gente vai igualar o R com R0, bem aqui. Aí a gente vai cortar esse R com R0, vai ficar só o 2. E vai cortar um monte de coisa. Vamos ver. Aqui vai ficar, a gente pode cortar os Ks, fica duas vezes a geração vezes R, que é igual a 280 watts por centímetro quadrado. Esse exercício foi feito em centímetros quadrados. Depois um outro do dia 2, a gente tem que, a partir do balanço de energia de um elemento de volume retangular, deriva a equação da condição de calor unidimensional transiente para uma parede plana com condutividade térmica constante e sem geração de calor. Então a gente tem aqui que é transiente, parede plana e o K é constante, né? Sem geração de calor. Então a gente tem o que entra menos o que sai, é igual a delta U, que é igual a MC delta T. Então a gente tem aqui essa equação, substituindo os valores e isolando, a gente tem aqui a equação da condição de calor unidimensional transiente para uma parede plana. Mais um exercício do grupo do dia 1, né? Eu vou fazer esses dois bem rápido. Aqui ele pergunta se é permanente, não tem variável t. E aqui é transiente, porque a gente tem a variável t. Ela tá bem aqui, a gente tem a variável t. A gente tem nos dois que ele é unidimensional, só radial. Nesse aqui a gente tem a geração de calor, esse é geração, né? E aqui a gente não vai ter. E depois a gente vai ter que aqui a quantidade térmica é variável, porque o termo K está dentro da derivada. Já aqui a gente tem que é constante, porque o alfa é igual a K sobre o alfa, o K é constante, né? E para fechar o dia 1, a gente tem mais esse exercício aqui, que é para calcular a temperatura do centro desse aquecedor, né, da resistência. A gente tem que a temperatura no centro é igual a essa equação aqui, que o G com o G ponto é igual ao Q ponto sobre o volume. Substituindo, a gente tem esse valor de G, a temperatura delta T, que é a temperatura do centro, né, que é a delta T máximo, vai ser o G vezes o R0, que vai ser o raio, que é a temperatura de onde a gente quer encontrar, sobre 4K. Substituindo os valores, a gente tem que o delta T é igual a 8,84. Aí depois a gente vai fazer aqui que 230, né, que é o valor daqui da ponta, do valor da superfície, 230 mais 8,84, a gente tem 238,84. Essa é a temperatura. Fechamos o exercício do dia 1. Agora do dia 2, fazer esse exercício. Aqui que é uma parede, tem que encontrar
Ele pede para encontrar determina a taxa de transferência de calor permanente através da janela de vidro duplo e a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 graus. Para fazer esse exercício, a gente vai calcular todas as resistências, então a gente vai, vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. A gente vai calcular a resistência por convecção, né, a primeira da parte, primeiro de uma parte, depois da parte interna, depois da parte externa, né? É daqui do 10. A gente vai ter que é de uma extremidade. Então a gente vai calcular R de convecção, depois o R do vidro por condução, o R do ar por condução também, e o R de convecção, o segundo. A gente tem que a gente vai ter dois vidros, né? Então vai ser duas vezes o R do vidro. Então a gente vai ter que a somatória dos R's, contando já duas vezes o R do vidro, é 0,169. Então a gente tem que o Q ponto, que é o que a gente quer achar, é igual a ΔT sobre a somatória dos R's. Então a gente vai ter que 26, que é 5 menos 21, ou 5 é 21 menos 5, né? Então vai ser 21 mais 5. A gente vai ter que 26 aqui sobre 169, que vai ser 153,85 watts. Depois, para achar a parte aí da temperatura interna do vidro, né? A gente vai usar essa equação aqui. Então a gente vai ter que 153,85 foi o que a gente achou, é igual a 26 menos a temperatura interna do vidro, e o R por convecção e o R do vidro, né? Porque ele vai chegar a essa temperatura aqui que a gente quer achar. Substituindo os valores, a gente tem 4,41, a gente tem que a temperatura interna do vidro é 16,5. Esse exercício aqui também é bem tranquilo, é mais ou menos seguindo a mesma pegada. Ele pede para determinar a resistência térmica da parede. Como a gente não tem a área, vai ser em função da área, né? A gente tem rede impermanente, condutividade térmica constante e unidimensional. A gente tem que a resistência térmica por unidade de área. A gente não vai ter essa parcela da área embaixo, né? Que a gente pode ver aqui. Vai ser só L sobre K. Então, a área total, a resistência total é igual a duas vezes a resistência de rocha, né? Que é essa aqui, a placa de rocha, mais uma vez a resistência interna do vidro. Então a gente vai substituir os valores aqui, a gente tem que a resistência por unidade de área é 5,3192. Vamos seguindo aqui. O próximo exercício que foi feito é esse aqui, de uma chapa de cobre, que ele pede para achar a fração do calor ao longo do lado que é conduzido através do cobre. A fração de calor é o Q do cobre sobre o Q total. Então a gente vai primeiro achar o Q total, bem aqui, e depois vai achar o Q do cobre, né? Então vamos lá. A gente tem que o Q do cobre. A gente vai achar as áreas, né? Ele pede ao longo da seção transversal. Isso é uma coisa que é importante ressaltar, porque a gente vai fazer em paralelo. A gente vai achar a área da seção transversal do epóxi, a área da seção transversal do cobre, né? Que vai ser essa área aqui de cima. É importante ressaltar isso. Então a gente vai achar os dois R's também, né? Que R de condução é igual a L sobre Ka. Como eles estão em paralelo, a gente vai achar que a resistência equivalente é 8,597 watts por Kelvin. Então a gente vai pegar o R equivalente sobre o R do cobre. A gente vai pegar que o R equivalente, o R do cobre, ele equivale a 99,56% do R total. Para encontrar o K equivalente, é bem tranquilo também. A gente precisa fazer uma relação entre os Ks, né? A gente tem que a espessura total é 0,3, então o K equivalente, considerando 0,3, né, depois a gente tem que levar para 1, é igual ao que é do cobre, vezes a espessura dele, mais duas vezes o epóxi, vezes a espessura dele. Então, duas vezes isso, mais isso vai dar 0,3 centímetros, né? Então, a gente vai substituindo os valores, a gente tem que o K equivalente, porque o K ele é dado em metro, né? Então, a gente vai substituindo os valores. A gente vai ter aqui que K para 0,3 é 15,508. Botando para 1, né, a gente tem que o K equivalente é 51,69. Ótimo, vamos para o próximo exercício, que é um exercício aqui de uma chapa de cobre também. Determinar o erro envolvendo a resistência térmica se as constantes térmicas de contato fossem ignoradas. Que são as por convecção, né? A gente ia usar só as de condução, desculpa, a gente ia usar só as de convecção.
Então a gente tem que o R de convecção é 1 sobre HA, substituindo os valores a gente tem esse aqui, a condição do cobre é L sobre Ka, substituindo os valores a gente vai ter isso aqui também. Mesma coisa para o epóxi, a gente tem que considerar também que a gente tem duas vezes a parte externa, né, que vai ser por convecção, e duas vezes a parte de cobre, ou de epóxi, só o cobre que vai ser uma vez, então a gente vai pegar o R total aqui. Para achar as resistências de contato, a gente tem que fazer o erro associado, né, duas vezes R de convecção sobre R total vezes 100. A gente tem que o erro associado seria só 0,83, que ele não interfere tanto. Isso acontece porque a maior parte do exercício, a maior parte do R é por causa do epóxi, porque ele tem ele tem um K menor e também tem uma espessura maior do que o do cobre. Próximo exercício aqui é esse do tubo de aço. Qual o erro também? A mesma coisa, se a gente desprezar o tubo de aço nos cálculos. A gente vai dessa vez usar resistência para um cilindro, então vai ser um pouquinho diferente essa fórmula aqui que vai ser usada. Então para achar o R do aço, a gente vai fazer dessa maneira aqui, do cilindro 1.11 vezes 10 a terceira, e do isolamento, que é essa parte aqui, do cilindro de aço e do isolamento, né? Também da mesma forma a gente tem esse valor aqui. O R de convecção a gente vai fazer também, porque a gente tem convecção interna e tem convecção externa, né, que o exercício fala, tem um vapor aqui dentro e também tem o ar de fora. Então, a gente vai fazer por essa fórmula, né, forma de convecção, interna, externa, a gente tem esses valores substituindo, né. Então, a gente vai encontrar que o R total é a somatória dos R's e esse valor. A perda de calor por metro vai ser o Q sobre o ΔT sobre a somatória dos R. Então a gente vai ter que a perda de calor por metro é 113,616. O erro ao ignorar o aço, a gente faz o R do aço sobre o R total, da mesma forma que a gente já tinha feito no exercício anterior. Então a gente vai ter que R do aço vezes R total vezes 100. A gente vai pegar esses valores aqui. Agora um exercício já do dia 3. Esse exercício ainda são do dia 2, vamos para o dia 3 para fechar. Lembrando que a gente já fez o primeiro exercício, né? Ele foi do dia 3, agora a gente vai pegar um exercício de aleta. Aletas são do tipo da alumínio, então a gente vai ter os valores aqui. Primeiro a gente tem que calcular aí os valores da aleta, né? A gente tem que calcular a área da aleta, a eficiência. E depois a gente pega pela tabela 3.4, a gente tem os valores de I. Então a gente tem que o I para esse valor aqui, que foi o que a gente encontrou a gente encontrou esse valor de mais cedo bem aqui. Então a gente vai pegar aqui pela tabela 3.4, esses são os valores de I, o I1 e o I0. Só um minutinho. O I é 4 ml sobre 3. A gente calculou o ml aqui em cima, exatamente. É o I1 e 1 disso e o I2. E depois a gente consegue encontrar a eficiência da aleta. Depois a gente só substituir os valores, né? É bem tranquilo. A gente tem que o Q ponto. A gente vai chegar ao valor que o Q ponto é 1,77 watts. Esse exercício de aleta aqui. Depois a gente tem esse exercício da batata, que eu não vou nem contar ele nos meus exercícios, mas ele pede que a queda de temperatura durante o segundo minuto vai ser inferior ou igual ou superior à do segundo minuto, né? A temperatura vai ser inferior, isso acontece porque a diferença de temperatura entre a batata e o meio diminuiu, então logo a taxa de transferência de calor também vai diminuir. Isso é bem tranquilo esse exercício. Já esse outro aqui, ele tem um aquecimento de leite para um bebê, né? Nesse caso o leite pode ser tratado como aglomerado, porque a gente vai também calcular o coeficiente de transferência de calor entre a água e o copo. Não, desculpa, determinar quanto tempo será necessário para aquecer o leite. Primeiro é muito fácil, né? A gente vai responder primeiro se o leite pode ser tratado como aglomerado. A gente precisa calcular o número de Biot. Se ele for maior do que 0,01, o sistema não pode ser tratado como aglomerado. Então primeiro a gente calcula o comprimento crítico por essa fórmula. Depois a gente vai calcular o Biot, ele é maior que 0,1, então a análise não pode ser feita como um aglomerado. Então a gente vai proceder dessa maneira.
usando a fórmula aqui para calcular o tempo, a gente calcula o B, acha o valor de B, substitui aqui tudo na fórmula, usando o ln, né? A gente vai jogar daqui para o outro lado, a gente tem que o T é 2 vezes 69,69 segundos. Agora, mais um exercício de batata, né? Nesse exercício a batata vai ser aproximada para uma esfera, né? Que vai se assemelhar com a batata. Então, a gente precisa determinar o tempo que levará para a temperatura central das batatas cair para uma determinada temperatura, depois delas serem um coeficiente médio de transferência. Depois de elas serem resfriadas por um fluido de 2 graus, né, fluindo a 4 metros por segundo. A gente tem todos esses dados, a gente acha o BO. Depois, como o BO a gente não vai poder tratar ele como sistema aglomerado, porque também é maior do que 0,1. Então, para a tabela 4.2, a gente tem um valor de BO para encontrar lá. A gente acha o valor de lambda 1 e o valor de A1. Depois a gente acha o valor da temperatura no centro. Do fluxo, depois a gente acha esse valor aqui, acha o tal e acha o t, que é o valor que a gente quer. Uma vez que a gente tem o tal, a gente tem o sigma, a gente substitui para achar o tal. Uma vez que a gente tem o tal, a gente substitui aqui para achar o tempo total, que vai ser desse aqui, 5.214 segundos. Depois congelamento, para encontrar se ela está congelada, é bem simples, a gente vai usar essa mesma fórmula, a gente já tem esse valor aqui, a gente precisa achar o TS. Para encontrar, a gente tem o TS igual a 4.3, então não vai estar congelado, porque está acima da temperatura de congelamento. Depois a gente tem esse exercício das bolas de aço, que é para finalizar já. A gente tem o comprimento crítico, primeiro calcular, depois vai calcular o BO. O BO é um sistema aglomerado. Depois a gente calcula o B, vai ser 0,0154 e substitui nessa fórmula aqui. Depois, usando o ln de 100 menos 35, a gente usou o ln, passa o ln para o outro lado, a gente acha que o t é 1,68,07 segundos. Então foi isso, né? Esses foram os exercícios da lista, da primeira prova, feitos por Miguel Ribeiro Lagos, né? Matrícula a gente tem aqui em cima, 20.24.5.221. Muito obrigado, até logo.